O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Laudamos o Santo Evangelho, proclamado no meio de nós. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos, Senhor. Erga os seus braços e cante isso. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos, Senhor. Só você cantando isso agora, vossa mão. Ora lá, gente. Ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos, Senhor. Vossa mão nos ajude. Nos ajude, ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos, Senhor. Pode se sentar agora por um momento, por gentileza. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, você nos acompanhando pela TV Canção Nova. O Evangelho de hoje, se bem que o padre não vai se deter tanto no Evangelho, mas na primeira leitura, o Evangelho de hoje é muito interessante, fala sobre a realidade dos julgamentos. O Papa Francisco, hoje fazendo a homilia em Roma, na Casa Santa Marta, falou sobre isso, que quando nós julgamos, nós nos colocamos no lugar de Deus, e nós cedemos à tentação dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que cederam à serpente, à conversa da serpente, e comeram aquele fruto proibido para serem como Deus, iguais a Deus. Então, quando você julga, você está cedendo à mesma tentação original, lá do princípio, de que se colocar no lugar de Deus para definir a vida de um outro. O Evangelho também fala do cisco. Muitas vezes nós temos um cisco no nosso olho e temos uma trave no nosso olho e queremos tirar o cisco do olho do irmão com o nosso julgamento. O que é maior, uma trave ou um cisco? O que é maior? Você já viu o cisco do tamanho de uma trave? O único lugar que o cisco é maior do que a trave é em Minas Gerais. O único lugar. Porque lá eles não têm um cisco no olho. Tem um trem no teu olho aí, ó. E o trem é maior do que o cisco, não é? Só em Minas, não é, Davidson? Davidson que é mineiro, o Leonardo, nosso cinegrafista que é mineiro, brincadeira. Mas o Papa Francisco falou da importância de nós nos blindarmos desse mal, que começa na nossa língua, mas que traz muitos males à nossa vida. Porque com a mesma medida que você julga, você vai ser julgado. É hora que eu paro e penso, eu falo: Jesus, estou perdido. Porque o julgamento muitas vezes ele é natural. Você não percebe, você já está julgando alguém. E por que o Papa Francisco dizia de manhã que o julgamento é sempre impreciso, é sempre ardiloso? Por quê? Porque quando você julga alguém, você não sabe o que está passando dentro daquela pessoa. Você não conhece toda a história da pessoa. Você não conhece tudo aquilo que a pessoa está vivendo. Como diz aquela história de um homem que chegou em um pronto atendimento, em um pronto socorro do SUS, acho que foi em São Paulo, viu? E chegou bravo porque o filho dele estava doente,
bravo, e começou a fazer aquele escândalo, e claro, muitas vezes nós esperamos muito mesmo, né? Mas essa história fala dos julgamentos, e o médico que atendia não estava ali, e ele começou a gritar, teve que esperar 30 minutos e gritar: meu filho vai morrer, não tem ninguém para atender. De repente chegou o médico todo esbaforido, falou: estou aqui. Ele brigou com o médico atendeu o filho dele, medicou, e o filho dele foi ali salvo da morte. E aquele homem bravo falou assim: até que enfim que você fez o seu trabalho, falou para o médico. E o médico falou: me perdoe, mas eu preciso voltar ao meu compromisso anterior. Aí ele perguntou: qual que é o teu compromisso? Meu filho faleceu e eu estava no velório dele, eu saí aqui para vir atender o seu. Não é? Quando você julga, você não sabe o que o outro está vivendo. Uma história, claro, real, que eu vi nesses trocadilhos que tem muitas vezes de histórias que a gente encontra nos livros. É uma história real naqueles livros de histórias, que o homem que estava com o filho doente julgou o médico imprestável, incompetente, e o médico saiu do velório do próprio filho para salvar o filho dele. Ou seja, quando você julga, você vê a superfície, Deus vê o coração. Só Deus enxerga o que tem dentro do outro. Só Deus enxerga a intenção profunda de cada coração. Por isso, quando você julga a pessoa, você está se desclassificando e está atraindo muitas coisas ruins para a sua vida. O julgamento não te deixa progredir. O julgamento te faz sempre andar para trás. E pensa bem, se você morresse hoje, ai meu Deus, você vem o padre com esse papo. Se você morresse hoje, é muito sério. Estou brincando aqui para atenuar um pouquinho, né? Porque você sabe que os padres são assim, eles brincam quando eles vão enfiar a faca na pregação, né? Depois da brincadeira vem a pancada. Pancada não, é para nós refletirmos, né? Que como dizia o Papa Francisco, o mal dos cristãos é a bendita da amnésia espiritual. A maioria das coisas que eu estou te falando aqui você já sabe, mas a gente esquece. Eu já li tantas vezes essa passagem, padre, mas eu vou esquecendo. Do mal que as pessoas fazem para a gente não esquece, né? Mas da palavra de Deus, eu não lembrei, quero ver no dia do juízo como é que vai ser isso. Aí Jesus, eu esqueci. Meu filho, mas você ouviu 348 vezes. Você sabe como é que é, né? Lá não vai acabar em pizza, eu já falei isso. Mas se você morresse hoje, filho, filha, como que seria o seu julgamento diante de Deus? A partir dos julgamentos que você tem feito, que eu tenho feito das pessoas. Porque o Evangelho está dizendo, com a medida que você julgar, você será, olhando para a medida dos seus julgamentos hoje, se você morresse, como você seria julgado? Não responda não, responda para você. E se examine, nos examinemos, que nós precisamos de fato identificar onde estão as raízes que estão nos levando para o mal, para nos afastar de Deus, de nós mesmos. E a tentação de julgar, ela é forte, gente. Claro, tem gente que nos provoca, né? Tem pessoas que nos incomodam, e a pessoa fala: o que eu fiz para estar te incomodando? Está respirando, né? Tem pessoas que nos incomodam à toa, o temperamento diferente, às vezes o jeito da pessoa que é muito doce, assim como um elefante, aquela doçura, dá patada até na sombra, ou pessoas que têm um temperamento difícil, ou pessoas diferentes de você. Às vezes você tem uma birra com o chefe, não é nem com o chefe, é porque aquele teu chefe te lembra alguém, um pai autoritário, alguém que te fez sofrer, e você acaba projetando inconscientemente. Enfim, os julgamentos são um mal. Mas o julgamento, o que o julgamento é? Qual categoria nós poderíamos encaixá-lo? É um pecado. Gente, e a primeira leitura está trazendo algo muito sério. A primeira leitura está falando de pecados. Interessante perceber que a primeira leitura, no versículo 17, diz a seguinte coisa. Versículo 7, aliás. A leitura é 2 Reis, capítulo 17, versículo 5 seguintes. Mas eu vou ler o versículo 7, que diz a seguinte coisa. Ele estava falando do que aconteceu com o povo de Deus que estava na Samaria. O que aconteceu com o povo da Samaria? Eles tinham caído no pecado da idolatria, eles tinham se desviado do que Deus havia pedido para eles, eles tinham de fato caído na lama do pecado. E, meu irmão, minha irmã, essa é uma lei espiritual imutável. Você concorde ou não, o pecado sempre gera morte e destruição.
você concorde ou não, você acha que é pecado ou acha que não é, o pecado, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Independente de qual seja o pecado sempre gera morte, uma dinâmica interna e externa de morte. E aquele povo, gente, o que aconteceu com esse povo? Eles tinham pisado no tomate, eles tinham cometido o pecado da idolatria, que na Bíblia é um dos maiores pecados. O que é o pecado da idolatria? Vamos definir, conceituar esse pecado. Claro que é muito complexo, mas idolatria é tudo aquilo que tira Jesus do centro da nossa vida e que elege outros deuses. Quando você coloca outras coisas no centro da tua vida, quando você coloca outros senhores, outros poderes, você está cometendo o pecado da idolatria. Por exemplo, o Papa Francisco falou tanto na Evangelii Gaudium, da idolatria do dinheiro. Tem gente que fala assim, ai padre, é uma pena, né? As montadoras de carro estão vendendo tão menos carro, é uma pena mesmo, porque tem muitos desempregados por causa disso. Mas será que essa também não é uma oportunidade para a gente repensar o nosso modelo econômico predatório, que só faz carro, não tem estrada, não se preocupa muitas vezes com um carro que cuide verdadeiramente mais do ambiente, da emissão de gases, só o dinheiro. Será que o dinheiro tem que ser o centro? Não é o ser humano que tem que ser o centro? Será que é só o dinheiro que tem que ser o Senhor? Pecado da idolatria, quando você idolatra o dinheiro. Pecado da idolatria, quando você idolatra o sexo, a perversão, quando você idolatra o seu próprio corpo. E um pecado da idolatria muito grave é quando você escolhe outros senhores, quando você vai a falsas doutrinas, quando você acredita em horóscopo. Você sabia que isso é pecado de idolatria? Porque quem que vai conduzir a tua vida? É Jesus Cristo que morreu por você numa cruz e ressuscitou? Ou é uma libra, uma cabra? Pelo amor de Deus, eu não sei como com todo respeito, eu não sei como tem gente que acredita nisso. Isso é pecado de idolatria. Isso é bíblico, eu não estou falando coisa da minha cabeça, não. Simpatia, isso é pecado de idolatria. O poder que muda a tua vida só está em Jesus e nem outra coisa mais. Você ir, está escrito Deuteronômio 18, 9, capítulo 18, versículo 9 seguintes, o invocar espíritos, o invocar os mortos, o buscar passe, benzedeira, falsas doutrinas, ficar invocando o espírito, diz daquilo outro, isso é pecado de idolatria. A Bíblia diz que só existem dois espíritos, o espírito de Deus e o espírito do inimigo. Quando você não está invocando o espírito de Deus, que espírito você está invocando? Pecado de idolatria. Tudo bem, esse não é o tema central do que o padre vai discorrer. Mas aquele povo, gente, tinha caído no pecado da idolatria. E eles tinham se afastado de Deus. E olha a consequência desse pecado. Versículo 7. O rei da Síria veio. A Síria é conhecida, o exército assírio é conhecido como um dos exércitos mais cruéis que já existiu em toda a história da humanidade. Foram os assírios que, segundo algumas fontes, segundo a tradição, que inventaram aquela morte por empalamento. Se eu não me engano é esse o termo, que você coloca a pessoa numa lança, a lança vai entrando da pessoa, furando e sai na boca ou na cabeça. Pra você ter noção, me perdoe assim os detalhes, mas pra você ter noção como era esse exército. E eles invadiram a Samaria, queimaram as cidades e deportaram o povo como escravo para a Síria. E por que isso aconteceu? Versículo 7. Isso aconteceu, a dominação e a deportação do povo, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tinha tirado do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito, porque tinham adorado outros deuses. Gente, isso é muito sério. É muito sério. Não é padres que são enérgicos, isso é a Bíblia. E padre nenhum pode mudar a Bíblia, nem o Papa. Nós estamos a serviço da Bíblia. E é a verdade de Deus que está sendo revelada. Olha, me perdoe o termo, essa desgraça atingiu o povo porque eles pecaram contra Deus e Deus os alertou. O versículo 13 diz, dessa mesma leitura, que Deus havia enviado os profetas para falar com esse povo. Deus havia enviado os profetas dizendo: mudem de vida,
Deus havia enviado os profetas dizendo: se convertam, abandone os ídolos, os falsos deuses. Mas aquele povo ficou obstinado e não abandonou o seu pecado. É que nem muita gente que, eu vou na missa receber uma bênção, se não resolver, eu vou no benzedor, se não resolver, eu vou lá receber um passe. Mas que raio de fé que é a sua? Se você não for um homem ou uma mulher firme em Jesus, a graça não vai acontecer na tua vida. E não adianta você vir pedir depois: padre, coloca a mão na minha cabeça e reza por mim. Vou falar assim, banana para você. Não adianta. Me perdoe a banana, mas é uma banana mesmo. Você sabe qual? Agora eu vou te dar uma dica. Sabe qual é a oração de cura e de libertação mais poderosa que existe? Posso dizer? Olha, você não imagina. Eu acho que eu vou passar essa oração para você. Vou distribuir aqui na igreja? Será? Ou será que eu mando depois pelo WhatsApp? O que você acha? Você me passa o número? Sabe qual é a oração mais poderosa que existe? Contra a qual nem o diabo é capaz de lutar? A oração de cura e de libertação mais poderosa que existe se chama conversão. Conversão. Pode aplaudir isso. Pode aplaudir. Que às vezes a gente só aplaude quando o pregador fala: Deus vai mudar a tua vida. Está chegando a bênção, vai chover dólar no teu jardim. Não é? Mas isso é uma coisa que você precisa aplaudir, os pregadores que têm a coragem de dizer isso. Aí você precisa aplaudir, não os pregadores, mas a palavra que está sendo pregada. Porque é muito fácil dizer aqui: vem cá, não precisa mais fazer regime, não. Vou fazer uma lipoaspiração espiritual em você agora, não é? Com uma bênção, com isso, não adianta. A maior oração de cura e de libertação que existe é a conversão. E se você não quer obedecer a Deus e não quer mudar de vida, filho, filha, desculpa o padre dizer, mas não adianta você rezar, porque Deus não vai abençoar e não vai melhorar a tua vida. Porque essa é uma lei espiritual imutável. Sem conversão não há libertação, não há cura. E a dinâmica do pecado é sempre uma dinâmica de morte. Olha só, gente, a falta de conversão daquele povo, o pecado daquele povo, fez toda uma nação perecer. Toda uma nação, todo um país foi deportado e destruído por causa do pecado, da corrupção, da idolatria dos líderes. Isso te lembra alguma coisa? Você percebeu que o nosso país está quebrado, que tem cidade decretando estado de calamidade pública à beira das Olimpíadas? E por que o nosso país está quebrado, com muito mais de 10 milhões de desempregados, por causa da corrupção, do pecado de muitos dos nossos líderes e dos nossos políticos? Eu estou mentindo? Gente, eu fico admirado quando eu vejo a Operação Lava Jato, por exemplo, revelando. Não sei se você não fica admirado também. Somas que eu não sei nem colocar o tanto de zero assim. Fico imaginando, quantos zeros será que é nesses bilhões aqui? Eu nunca escrevi, mas isso aí não sei. Olha, eu vejo tanto dinheiro desviado, é bilhões, é milhões. Tem países no mundo que não tem metade desse dinheiro que foi desviado, que a Lava Jato descobriu até agora. Imagina o que não descobriu. O Brasil é um país rico, viu? Olha, o Brasil é um país rico, porque só o que é desviado, tem países que não teria dinheiro para desviar tudo isso, não. Desviaria ali uns 5 mil, desviaria ali uma carga disso, uma carga daquilo, mas aqui a gente desvia muito, porque nós somos um país rico. E infelizmente o nosso país está gemendo, gente, por causa do pecado, da consequência do pecado. Todo pecado gera uma consequência. E se você quer ser livre e feliz de verdade, rompa hoje com o pecado e volte para o teu Pai, que é Deus, que te ama, te perdoa, mas que não quer você vivendo na lama. Não quer você vivendo na lama. Uma coisa é cometer um pecado, outra coisa é escolher o pecado como uma forma de viver. Aceite você ou não. A dinâmica, gente, a consequência do pecado é sempre a morte. Isso é muito sério, é uma lei espiritual imutável. Falando ainda do Brasil, olha só como está a nossa saúde, olha só como está a nossa educação, e não tem investimento, não tem de onde tirar, por causa de corrupção. Isso é muito sério. E a gente, olha, eu digo para vocês como padre, você aqui, você em casa, a gente tem que apoiar a Lava Jato, viu? Você na rede social, onde você puder, escreva lá, eu, Lava Jato, eu apoio, a hashtag, e tweete todo dia, publique no Instagram, publique no seu Facebook, no seu Snapchat, não sei. Porque você viu esses dias, em uma das delações premiadas, foi revelado
que um dos delatores revelou que existia um grupo de políticos que ia se unir para, debaixo dos panos, destruir a Lava Jato. Gente, o nosso país precisa ser passado a limpo. Mas tudo isso é consequência do pecado. Do pecado, muitas vezes, de pessoas que acreditam na lei de Gerson. Já ouviu falar da lei de Gerson? Os mais antigos, com certeza, já ouviram falar isso. A lei de Gerson é inspirada, esse nome pegou aquele jogador da seleção brasileira, chamado Gerson. Em 1976, ele fez um comercial com um cigarro, né, dando um cigarro para outro cara. E no comercial, eu não lembro muito bem. Sabe por que eu não lembro? Porque eu não tinha nascido ainda, né? Preciso confessar que eu nasci em 82, mas eu estava estudando isso, né? Hoje em dia, os livros, as pesquisas nos dão base para conhecer. Mas isso que no meio da entrevista, no final da entrevista, o Gerson falou assim, pegou muito mal depois para ele, né? Falou assim, ó, o negócio é levar vantagem e sair bem. Eu estou levando vantagem em você. Né? Aí sabe aqueles comerciais que tem um efeito oposto ao esperado, mas também, olha só. Aí se cristalizou esse nome, Lei de Gerson. O que é a Lei de Gerson? É aquela cultura de querer levar vantagem em tudo, buscando o próprio interesse, não se importando com os outros. Será que existe isso no Brasil? Será, gente? Isso é um pecado e a nossa nação não vai para frente por causa da bendita Lei de Gerson. Eu fico admirado, eu vejo tantos pregadores dizendo, nossa, a televisão hoje em dia mostra tanta violência. Você já assistiu algum jornal à tarde? Esses jornais pinga-sangue? Meu Deus do céu, a notícia do cara, a voz do cara já é assim, fulano foi decapitado na Zona Leste. Aí não mostra a cabeça do cara cortada porque a lei não permite, mas mostra a poça de sangue. E daí vem o cara com aquele moralismo, né? Isso é um disparate. A polícia tem que fazer alguma coisa. Ninguém sabe que a polícia tem que fazer alguma coisa. O que vai adiantar você ficar com conversa ali, mostrando violência? Aí depois as pessoas chegam assim e falam, ai padre, eu estou com síndrome do pânico. Também fica vendo só isso, a tarde inteira, vendo tiro, vendo sangue. O que isso acrescenta à tua vida? Tem gente que fala, ai padre, tem muita imoralidade na TV. Mas eu preciso te dizer, sabe por que tem muita imoralidade e violência na TV? Porque tem quem assiste. Porque se não desse audiência, eles não colocariam. Tem gente que fala assim, ai padre, nosso país é muito violento. Ai, é tanta roubo de carga, né? Meu pai é caminhoneiro. Quantas vezes se rouba a carga dos caminhões e se assassina o caminhoneiro? Mas sabe por que se rouba a carga? Porque tem um mercado que compra a carga mais barata. Sabe por que se rouba tanto carro no Brasil? Porque tem quem compra as peças mais baratas. Sabe por que se ainda, em pleno século XXI, ainda se vende material de pedofilia, por exemplo? Porque tem quem compra. Porque, infelizmente, tem quem compra. Então, o pecado de uma nação adoece essa nação. E não precisa ir longe, falando de pecado, gente. Vamos olhar para a situação dos distúrbios de ordem afetiva e sexual no nosso país. Gente, eu vi uma pesquisa da Secretaria de Justiça, se eu não me engano, Secretaria de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na semana passada, que me chamou a atenção. Você sabia que a cada 2 horas uma mulher é estuprada no Rio de Janeiro? A cada 2 horas. Gente, será que tem alguma coisa errada no modelo da nossa sociedade, no jeito que nós estamos formando os nossos jovens? Ou será que o padre Adriano Zandonato está muito equivocado no que ele está falando? Você viu há pouco tempo, e aqui em São Paulo também o índice de estupro é altíssimo. Mas será que não tem nada errado no jeito como a gente forma os nossos jovens, gente? Presta atenção, nunca, como hoje, os jovens consumiram, os adolescentes consumiram tanta pornografia na internet. Nunca, como no nosso tempo, me perdoe, claro, sempre houve uma exposição, mas cada vez mais o corpo das mulheres é apresentado, é exposto na música, na televisão, em tudo, e cria-se uns jovens desequilibrados. Por quê? Porque só fica vendo pornografia, só fica vendo bobeira muitas vezes, não todos, claro, mas muitos, isso é estatística. Aí cresce com aquele desequilíbrio. A nossa sociedade, gente, não está ensinando os jovens, os adolescentes, a respeitarem o corpo do outro. Muitos não veem mais o corpo do outro como sagrado, como templo de Deus. A sexualidade é linda, é um dom de Deus, mas para ser vivida do jeito certo. Quando ela é vivida de maneira
precoce, imatura no pecado, ela produz morte e destruição. Os nossos jovens, gente, a nossa cultura, infelizmente, está desumanizando a sexualidade. Desumanizando. Ou seja, só está se enfatizando a dimensão instintiva, animal da sexualidade, como se a coisa mais importante da vida fosse o sexo, como se o outro não precisasse ser valorizado como pessoa. As mulheres cada vez mais objeto, as relações são objetais, como dizia Levinas e tantos outros filósofos, sobretudo do personalismo francês. Cada vez a pessoa vai tratando o outro como objeto. Só que o que a gente está vendo, gente? Não é a consequência de um pecado generalizado. Claro, você pode usar o termo que você quiser. Se fosse um psicólogo, vai usar um outro termo, vai dizer que é um distúrbio endêmico ou sistêmico. Mas eu, na linguagem religiosa, como padre, eu quero dizer essa palavra: pecado mesmo. É fruto do pecado que está adoecendo a nossa sociedade, gente. O pecado que está destruindo as nossas famílias. Por quê? O pecado foi entrando com esse pensamento egoísta, que nos faz querer buscar só o nosso próprio prazer, só a nossa satisfação. É a vantagem do querer levar, é a mentalidade, como eu dizia, do querer levar vantagem em tudo. Em tudo. Gente, me perdoe dizer, mas o Brasil não vai para frente enquanto nós não nos libertarmos desse maldito jeitinho que nos faz querer levar vantagem em tudo. A gente precisa aprender que o atalho não é um caminho para a felicidade. Quem vive de atalho nunca vai ser feliz. E é tão mais fácil, né, você buscar um atalho, o caminho mais fácil. Ah não, padre, eu estou com um problema, mas eu vou resolver. Eu vou ali e resolvo, eu vou ali e roubo um banco, eu vou ali e faço aquilo. É muito mais fácil eu julgar o outro, como o evangelho de hoje está falando do julgamento, né? É muito mais fácil eu julgar ao invés de eu sentar para conversar. Você sabia? É preciso ter conversão para viver aquilo que na Canção Nova nós chamamos de partilha e transparência. É um princípio de vida da Canção Nova, sabia? A partilha e a transparência. O que é a partilha e a transparência? É você chegar e conversar com a pessoa, dizer o que não está legal. Quantos casamentos, seja sincero, olha para a tua vida hoje. Você que é casado, você que namora, como que está o teu casamento? Quantos casamentos estão acabando por falta de partilha e transparência? Por quê? Porque a gente para no nosso julgamento muitas vezes, e eu não quero julgar o teu julgamento, eu quero te fazer refletir. Às vezes a gente para no julgamento, a gente para no defeito do outro e não senta para conversar. O que a partilha e a transparência faz? Ela faz você ficar de frente com o outro e dizer o que nele não está te agradando, o que nele precisa mudar, mas o que nele também existe de bom. Mas muitas vezes a gente não fala com as pessoas. Mas quem não fala com as pessoas, acaba falando das pessoas. Das pessoas. Presta atenção. Às vezes você não tem coragem de sentar e conversar com aquela pessoa e resolver. Porque precisa ter sabedoria, precisa ter coragem para você resolver um conflito. Para você sentar com a tua esposa e falar assim: ô meu amor, eu amo a tua mãe, minha sogra, mas ela não precisa vir almoçar em casa 6 vezes por semana e meia. A gente precisa ter o nosso tempinho, princesa. Mamãe é tão agradável, ela é agradável, mas a gente precisa ter a nossa individualidade. Só que às vezes a gente prefere procrastinar. Deixa o negócio acontecer. Aí lá na frente a pessoa, eu quero me separar, por quê? Porque se você não corrige o bebê agora, não adianta querer corrigir o marmanjo depois. Então é de pequeno que você tem que aprender a resolver as coisas, aprender a conversar. Porque senão o pecado do julgamento vem e faz um estrago nos seus relacionamentos. O pecado do orgulho, porque muitas vezes a gente não procura o outro porque a gente é orgulhoso mesmo. Aí eu não vou procurar não. Se ele quiser, ele venha falar comigo, né? Eu estou aqui em casa, eu estou aqui, se ele quiser, ele fala comigo. Não vou fazer aquela comida que eu sei que ele gosta. É preciso conversar. Homem perfeito, mulher perfeita, você não vai achar. Desculpe eu dizer essa novidade que você não sabia, né? Já falei daquela foto que eu recebi um dia, mandei até para uma amiga, que eu não vou citar o nome aqui, depois ela me pega. E dizia assim, tinha uma caveira com o cabelo sentada na praça com a perna dobradinha, bem feminina, escrito embaixo assim: a mulher que resolveu esperar o homem perfeito. Estava ali, o esqueleto. E podia ser a mesma coisa, né, para os homens. Não tem relacionamento perfeito, mulher perfeita. E, geralmente quem procura o homem perfeito não é a mulher perfeita. E quem procura a mulher perfeita não é um homem perfeito.
Claro, perfeito não vai ter, mas se você senta, olha nos olhos, conversa. Claro, pode ser que você fique ali todo... É difícil encarar as pessoas, né? Mas, gente, existem caros que saem barato depois. Como existem baratos hoje que saem caros amanhã. Será que não é a hora de você sentar com a tua mãe e conversar, com a tua esposa, com o teu filho, com o teu chefe, sendo transparente, claro, com educação, mas com hombridade, com honestidade, para resolver ao invés de ficar preso no julgamento, dar vazão à fofoca, criar um clima de pecado e estragar a relação? Enfim, o tema é muito complexo, muito amplo, mas eu preciso abordá-lo e falo mesmo com toda a convicção do meu coração. Preciso dizer que o pecado, ele nos leva à morte, e o pior, o pecado nos afasta da casa do nosso Pai. Saiba de uma coisa, você é livre para plantar, mas você é obrigado a colher aquilo que você semeou. E meu amigo, se é uma coisa que é fiel, se existe uma coisa que é fiel a você, são as consequências da sua escolha. Já falei isso aqui. Por exemplo, se você come bacon, batata frita, todo dia, adiantar você chegar para o espelho, olhar para você mesmo e dizer, não engorda, em nome de Jesus. Vai adiantar? Você escolheu a consequência, seja gastronômica, física, psíquica, espiritual, vai chegar, não é? Olha para o espelho e diga assim, cabelo, eu te ordeno, não caia. Cai menos, cai só um pouquinho. Se tiver que cair, meu amigo, não tem o que você faça. Tudo que você, claro, isso aí você não plantou, né? Eu estou brincando. Ninguém planta para colher a calvície. Mas na vida, a gente muitas vezes planta o pecado e não quer colher a consequência dele. Sobretudo, a maior consequência, encerro dizendo, é você perder a comunhão com Deus, que é o teu Pai. Gente, porque é tão bom estar com Deus. Deus ama você demais, filho ou filha, você que está aqui. Você pode estar no fundo do poço do maior pecado do mundo. Deus quer te resgatar, Ele quer te perdoar, Ele quer que você se levante e recomece, porque Ele ama você, Ele tem uma vida nova para você. É preciso você acreditar e se decidir hoje a romper com todo o pecado na tua vida, porque o pecado não te traz felicidade. A felicidade que você busca, só Deus, o Pai, pode te dar. O aconchego que você busca está na casa do teu Pai, que é Deus. Está no colo do Pai que espera você voltar ansioso. Quem sabe você chegou aqui hoje, ou você ligou essa televisão, e essa internet, acessou a Canção Nova, hoje tão triste. Quem sabe você esteja desanimado, triste, abatido, caído. Quem sabe você esteja em pecados, quem sabe você esteja desanimado com a situação da tua família, diante de uma doença, de um desemprego, da desesperança. Mas o Pai hoje quer abraçar você, quer acolher você com um amor único e quer te levantar, porque Ele te ama e Ele pode te salvar, independente de qual força, de qual situação na qual você tem entrado. Deus é um Pai que ama com amor incondicional e que sempre pode perdoar você. Vamos aplaudir isso? Vamos aplaudir esse amor que vem ao nosso encontro, esse amor do Pai. E quando o padre fala de pecado, ou Deus, a palavra de Deus apresenta a realidade do pecado, não é para julgar nem condenar você, não é para julgar nem condenar ninguém, mas é para expressar a verdade bíblica, e é para mostrar que Deus muitas vezes fere para curar, revela o que nos machuca para nos salvar, porque Ele nos ama. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Você aqui, você em casa, eu quero que você coloque a mão sobre o teu coração agora. Coloque a mão sobre o teu coração. E no primeiro momento, eu quero pedir ao Davidson que cante essa canção. Essa canção fala disso. Fala da história daquele filho pródigo, que com certeza você já ouviu essa parábola, que pegou os seus bens, sua herança, exigiu do pai a herança antes do pai morrer, ou seja, ele disse, pai, você está morto para mim, em outras palavras. Foi para uma terra distante, gastou todos os bens que Deus lhe havia dado, mas quando ele estava comendo, nem a lavagem dos porcos, aliás, ele estava comendo, estava passando fome no pecado, na lama, ele decidiu voltar, e quando ele deu o primeiro passo em direção ao pai, o coração do pai já se abriu em misericórdia para acolhê-lo.
com a mão no coração, escuta essa canção. Você que sabe, canta. Você que não sabe, no primeiro momento, só escute. E depois nós vamos cantar isso. Feche os seus olhos, escute essa canção. Ah, que falta que me faz a casa de meu pai. Pra lá quero voltar e assim recomeçar, prostrar-me aos seus pés e ali me humilhar, reconhecer minha miséria. Eu vou clamar sobre mim sua misericórdia, mesmo sem ser merecedor. Como um servo vou voltar. Ah, de longe ao avistar meu pai a me esperar, saudades eu senti daquele olhar. Correndo veio a mim e sem me acusar, com lágrimas me abraçou e pôs a me beijar. Pai, eu sei que já não mereço teu amor. Pai, eu tudo gastei sem nada querer. Estou, perdoa-me, pois viver longe de ti já não dá mais. Eu descobri que só o teu amor me satisfaz. Erga os seus braços agora, filho, filha. Você hoje é este filho. Erga os seus braços, você aqui, você em casa. Feche os seus olhos. Independente se você esteja no pecado ou não, o Pai hoje quer te acolher com as suas misérias, com as suas feridas. Quantas marcas você não traz no coração? O peso do desemprego, da doença, daquela separação, da traição que tanto te feriu, do teu filho no vício, preso, você que perdeu o teu filho, que chora, a dor de ter perdido quem você amava. O Pai hoje quer te acolher. Levanta os seus braços, a Ana Lúcia vai dizendo a letra, e agora nós vamos cantar junto com o Davidson, porque você é esse filho. Deus hoje quer resgatar sua dignidade de filho, de filha dele, te acolhendo com amor infinito e incondicional. Cantemos juntos, tomando posse. Ah, que falta que me faz Ah, que falta que me a faz casa de meu pai. a casa de meu pai. Pra lá quero voltar Pra lá quero voltar e assim recomeçar, e assim recomeçar, prostrar-me aos seus pés, prostrar-me aos seus e ali me pés humilhar, e ali me humilhar, reconhecer minha miséria, reconhecer minha miséria. eu vou clamar Eu vou clamar sobre mim sua misericórdia, sua misericórdia, mesmo sem ser merecedor, mesmo sem ser merecedor. como um servo vou voltar, como um servo vou voltar. ah, de longe ao avistar meu pai a me esperar,
de longe ao avistar, meu Pai a me esperar, meu Pai a me esperar, saudades eu senti, saudades eu senti daquele olhar, daquele olhar, correndo veio a mim, correndo veio a mim, e sem me acusar, e sem me com acusar, lágrimas me abraçou, com lágrimas me abraçou, e pôs-se a me beijar, e pôs-se a me beijar. Pai, eu sei que já não mereço o teu amor. Pai, eu tudo gastei, Pai, eu tudo gastei, sem nada querer nada querer estou. perdoa-me, Perdoa-me, pois viver longe de ti, já não dá mais, já não dá mais. e eu descobri que só o teu amor me satisfaz, que só o teu amor me satisfaz. Só essa última parte, perdoa-me, cante, ó Pai. Perdoa-me, pois viver longe de ti, já não dá mais, já não dá mais. e eu descobri que que só o teu amor me satisfaz, que só o teu amor me satisfaz. Com seus braços erguidos agora, filho, filha, deixa o seu coração de filho falar com o Pai agora. Você aqui, você em casa, eu não vou pedir para você repetir comigo, como geralmente eu faço, mas o filho, a filha, tem liberdade diante do Pai. Com seus braços erguidos, o que você quer falar ao Pai agora? O que você quer falar ao Pai? Abra sua boca, solta a tua voz. Não se importe com quem está à sua direita, com quem está à sua esquerda, com quem está atrás de você, na frente. Fale com o Pai. O que você quer entregar para Ele hoje, filho, filha? Você aqui, você em casa. Pai, eu te entrego o meu coração nesta noite. Pai, eu te entrego minhas preocupações. Eu sou teu filho. Pai, eu te entrego os meus pecados. Pai, eu te entrego a minha família, as feridas da minha história. O Senhor sabe quais são os meus medos, os meus desafios, as minhas metas. Pai, eu te entrego as minhas dificuldades de hoje, aquilo que rouba a minha paz, que rouba o meu sono. Pai, eu sou teu filho e eu sei que o meu pecado não é maior que o teu amor por mim. Pai, eu te agradeço porque nesse momento o teu amor, a tua misericórdia, a tua mão está alcançando muitos filhos pródigos, muitas filhas pródigas. Obrigado, Pai, porque neste momento o Senhor derrama o teu amor de forma nova sobre nós. O Senhor nos acolhe como filhos, às vezes ovelhas machucadas, caídas, feridas, mas o Senhor nos acolhe com um amor único, com um amor incondicional. Obrigado, Pai, porque o Senhor está levantando muitas pessoas que estavam caídas, prostradas neste momento. O Senhor está alcançando com teu amor pessoas que estão na depressão, que estão nos leitos dos hospitais, que estão doentes, pessoas desempregadas, pessoas tristes, que estão amargando a solidão, a dor de uma traição, da morte de um ente querido. Obrigado, Pai, porque o teu amor nos acolhe e tua misericórdia é maior que o nosso perdão. O Senhor nos chama à conversão, à mudança de mentalidade, de vida, a romper com o pecado. Esta é a nossa maior oração de cura, de libertação. Pai, perdoa-me, porque viver longe de Ti já não dá mais. Hoje eu sei que só o Teu amor me satisfaz. Perdoa-me, cante isso. Pois viver longe de Ti, já não dá mais, já não dá mais. e eu descobri que só o teu amor me satisfaz, que só o teu amor me satisfaz. Uma vez mais, perdoa-me, cante do fundo da alma. Perdoa-me,
Solta a voz. a mim, Pois viver longe de ti pois viver longe de ti já não dá mais. já não dá mais. Eu descobri Só o teu amor me satisfaz. que só o teu amor me satisfaz. Vamos aplaudir o amor desse Pai que nos recebe em casa. A casa sempre foi tua, filho ou filha. É só você querer voltar. A casa sempre foi tua. E o teu lugar no coração do Pai é único. E ninguém vai roubar. É só você voltar. Amém? Podemos nos sentar.